Ao longo da história, existem diversos relatos de pessoas que acreditavam ser lobisomens, e muitos desses casos foram documentados durante os períodos de grande fervor supersticioso na Europa, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento. A crença em lobisomens era tão forte que, em algumas regiões, as pessoas eram perseguidas, julgadas e até executadas sob a acusação de se transformarem em criaturas sobrenaturais. Esses relatos muitas vezes envolvem indivíduos que, por uma série de razões, acreditavam ou eram acusados de possuir a capacidade de se transformar em lobos ou em outras criaturas semelhantes, frequentemente como resultado de pactos macabros, maldições ou comportamentos incomuns. Um dos casos mais conhecidos de pessoas que acreditavam ser lobisomens ocorreu na França no século XVI, com o famoso caso de Gilles Garnier, um homem da região de Dole, que foi acusado de ser um lobisomem. Garnier foi sepultado em 1573, depois de ser acusado de atacar e devorar crianças. Durante seu julgamento, ele confessou ter sido transformado em lobisomem por meio de um feitiço, afirmando que ao usar uma pomada mágica, ele adquiria a capacidade de se transformar em lobo. Ele alegou que havia tirado várias vidas de crianças enquanto estava sob essa forma. Garnier foi condenado à morte e queimado na fogueira, um destino comum para aqueles acusados de bruxaria ou licantropia durante a época. Outro caso notório foi o de Pierre Bourgault e Michel Verdun, dois camponeses franceses do século XVI, que também foram acusados de serem lobisomens. Em 1598, ambos foram julgados e executados por supostamente se transformarem em lobos e atacarem pessoas, especialmente crianças. Durante o julgamento, eles confessaram que tinham feito um pacto macabro, recebendo a habilidade de se transformar em lobos. Esse caso foi parte de uma série de processos que ocorreram na França durante o auge das perseguições à licantropia, em que muitos eram acusados de praticar bruxaria ou de possuir poderes sobrenaturais. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Na Alemanha, um dos relatos mais famosos é o de Jacob Schmid, que foi acusado de ser um lobisomem em 1692. Schmid confessou ter tirado a vida de várias pessoas e seu julgamento foi marcado por uma afirmação que ele havia de se transformado em lobo através de um feitiço. Ele também alegou que outros lobisomens faziam parte de um culto secreto. Schmid foi condenado à morte e sua execução foi um reflexo do medo que a licantropia causava na sociedade europeia da época. Além desses casos, há também o famoso processo de Jean Greiner, ocorrido em 1603, em que um jovem francês foi acusado de ser um lobisomem depois de confessar que havia sido transformado em um lobo por feitiço. Ele foi preso e interrogado, e durante o processo afirmou que, sob a forma de lobo, atacava ovelhas e outras criaturas. Embora ele tenha sido condenado, o caso é considerado uma das primeiras evidências de que a licantropia era vista como uma condição de natureza psicológica, já que Greiner era muito jovem e possuía um histórico de problemas mentais. Esses casos de licantropia eram muitas vezes alimentados por superstições e histeria coletiva. Em muitos casos, as pessoas eram acusadas de serem lobisomens por comportamentos incomuns ou por serem diferentes às normas sociais. A crença na transformação em lobisomem estava frequentemente ligada a outras práticas consideradas malignas, como bruxaria e pactos satânicos. Além disso, doenças como a raiva, que pode causar agressividade e sensibilidade à luz, podem ter sido confundidas com a transformação em lobisomem, já que algumas vítimas de raiva apresentam sintomas que se assemelham ao comportamento descrito nos relatos de lobisomens. Outro fator importante a ser considerado é o contexto psicológico e cultural da época. Durante períodos de grande incerteza social, como as guerras e as pestes, as pessoas muitas vezes buscavam explicações sobrenaturais para os fenômenos inexplicáveis ao seu redor. A ideia de que alguém poderia se transformar em um lobisomem oferecia uma explicação para comportamentos violentos ou inexplicáveis, e portanto aqueles que eram vistos como diferentes ou ameaçadores eram frequentemente acusados de práticas malignas como a licantropia.
Em muitos casos, as pessoas acusadas de serem lobisomens eram também vítimas de doenças mentais ou distúrbios psicológicos, como transtorno dissociativo de identidade, onde o indivíduo pode se perceber como outra pessoa ou ser, o que pode ter contribuído para a crença de que estavam se transformando em lobos. Também é possível que esses relatos de licantropia estivessem ligados a rituais de caça ou à própria cultura popular, que frequentemente associava o homem à figura do lobo, um predador simbólico que representava o lado mais primitivo e selvagem da natureza humana. Embora a crença em lobisomens tenha diminuído significativamente com o avanço da ciência e da medicina, esses relatos históricos continuam a ser fascinantes, pois oferecem uma janela para o medo e a superstição que dominavam as sociedades antigas. A ideia de transformação em lobisomem, seja como um reflexo de maldição ou como resultado de um pacto macabro, continua a alimentar a imaginação popular e a perpetuar a lenda até os dias de hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. No Brasil, a lenda do lobisomem é uma das mais presentes no folclore, com várias histórias e relatos sobre pessoas que supostamente se transformavam em lobisomens ou foram acusadas de ser um. Embora não haja registros históricos tão amplamente documentados como os da Europa, o país possui diversas narrativas que circulam principalmente nas regiões rurais e interioranas, onde as tradições folclóricas são mais preservadas. A figura do lobisomem no Brasil está profundamente ligada a superstições, crenças populares e a tentativa de explicar comportamentos incomuns, além de refletir o medo e o mistério que sempre cercaram a figura do lobo, um predador natural associado ao lado selvagem da humanidade. Um dos casos mais conhecidos no Brasil é o do sétimo filho homem, uma crença popular amplamente disseminada em várias regiões do país. De acordo com a lenda, quando uma mulher tem 7 filhos homens, o sétimo será amaldiçoado e se transformará em lobisomem. Este mito é tão forte que em algumas localidades, a Igreja Católica realizava rituais de proteção para os sétimos filhos, como uma forma de evitar que se tornassem lobisomens. Embora não haja registros de casos concretos em que o sétimo filho tenha se transformado em lobisomem, a história permanece uma parte fundamental do folclore brasileiro e muitos ainda acreditam nela, especialmente em áreas mais isoladas. Além da crença no sétimo filho, existem relatos que associam a figura do lobisomem a casos específicos. Um dos mais conhecidos é o de Manuel da Nóbrega, um sacerdote que viveu no Brasil no século XVI. Teria presenciado um caso de lobisomem enquanto realizava suas missões de evangelização no interior do país. A história conta que um homem foi acusado de se transformar em lobisomem e foi perseguido pela população. No entanto, não existem provas documentadas desse caso, e a associação de Manuel da Nóbrega à história é mais uma tentativa de vincular o mito do lobisomem à figura de um religioso importante na época colonial. No entanto, um dos casos mais recentes e amplamente discutidos no Brasil é o do lobisomem de Varginha, ocorrido na cidade de Varginha, Minas Gerais, nos anos 90. Embora esse caso seja mais associado a uma lenda urbana, houve vários relatos de moradores que afirmaram ter visto uma criatura semelhante a um lobisomem na região. Alguns descreveram a criatura como sendo alta, com pelos escuros e uma aparência agressiva. A história ganhou notoriedade não apenas devido aos avistamentos, mas também por ser vinculada ao famoso caso Varginha, em que alegados extraterrestres foram avistados na cidade. A mistura de lendas urbanas sobre lobisomens e fenômenos extraterrestres criou uma narrativa fascinante que ainda é discutida por muitos na região. Se este vídeo mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Esses casos, embora estejam envoltos em mistérios e superstição, são exemplos de como a figura do lobisomem se perpetua no imaginário popular brasileiro. As histórias de lobisomens no Brasil, muitas vezes alimentados por relatos orais e boatos, refletem o medo do desconhecido e a busca por explicações sobrenaturais para comportamentos incomuns ou eventos inexplicáveis. A figura do lobisomem no país continua a fascinar e a ser parte importante do folclore, especialmente em áreas mais isoladas, onde as tradições e crenças antigas ainda têm grande influência na vida cotidiana das pessoas.
Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Você conhece outras lendas ou relatos aqui no Brasil de casos de lobisomens? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. A ciência oferece diversas explicações plausíveis para o mito do lobisomem, que, embora seja amplamente reconhecido como uma figura do folclore, pode ter raízes em condições psicológicas, fisiológicas e culturais. Esses fatores podem ter influenciado a formação do mito, que foi perpetuado ao longo dos séculos, especialmente em culturas onde o medo do desconhecido e da transformação era uma constante. Embora não haja uma explicação científica que confirme a transformação real de seres humanos em lobisomens, algumas condições e distúrbios podem ter gerado relatos que se associam a essa figura mitológica. Uma das explicações mais aceitas pela ciência para o mito do lobisomem envolve distúrbios psicológicos como a licantropia. A licantropia é uma das condições psiquiátricas em que o indivíduo acredita que está se transformando em um animal, geralmente um lobo. Esse transtorno pode ser classificado como um delírio ou uma alucinação, em que a pessoa perde a noção da realidade e acredita, de forma vívida, que se metamorfoseou. Existem relatos de pessoas que demonstraram comportamentos agressivos e selvagens, característicos de lobos, e que ao serem observadas mostravam sinais de alucinação ou delírio. A licantropia, portanto, poderia ser uma explicação para as histórias de indivíduos que supostamente se transformavam em lobisomens, uma vez que esses relatos muitas vezes envolvem comportamentos irracionais e violentos. Um estudo publicado no British Journal of Psychiatry em 1985 descreve casos de pessoas que apresentaram esses sintomas, oferecendo uma base para a compreensão de como a transformação em lobisomem poderia ser uma interpretação errônea de distúrbios mentais. Além dos distúrbios psicológicos, a ciência também aponta para condições físicas que podem ter contribuído para o mito do lobisomem. A raiva, por exemplo, é uma doença viral transmitida pela mordida de animais infectados, e seus sintomas incluem a agressividade extrema, alucinações, aversão à água e dificuldades motoras. Esses sintomas podem ter levado à associação de pessoas afetadas por raiva com uma figura do lobisomem, já que o comportamento agressivo e irracional de uma pessoa em um estado avançado de raiva poderia ser interpretado como uma transformação em um ser selvagem. Além disso, a hipertricose, uma condição rara que causa o crescimento excessivo de pelos no corpo, também pode ter contribuído para a construção da imagem do lobisomem. Indivíduos com hipertricose, conhecido como homem-esfera, apresentam características físicas que se assemelham a um lobo ou outro animal peludo, o que pode ter gerado a crença de que esses indivíduos eram na verdade lobisomens. Do ponto de vista cultural, o mito do lobisomem pode ser visto como uma resposta a comportamentos incomuns ou transgressões sociais. A transformação em lobisomem, associada à lua cheia, pode simbolizar a mudança do comportamento humano, refletindo a libertação de impulsos reprimidos ou a perda de controle sobre os próprios instintos. Esse conceito está presente em várias culturas, onde a lua cheia é considerada um momento em que as forças sobrenaturais se manifestam e os comportamentos humanos se tornam cada vez mais primitivos e selvagens. A figura do lobisomem, portanto, pode ser entendida como uma metáfora para essa transformação psicológica, em que o ser humano deixa de ser civilizado e se entrega aos seus instintos mais básicos. A ideia de que a transformação ocorre sob a influência da lua cheia pode refletir a crença de que certos eventos naturais ou astrológicos têm o poder de alterar o comportamento humano de maneira irreversível. Em resumo, a ciência explica o mito do lobisomem a partir de uma combinação de fatores psicológicos, fisiológicos e culturais. Distúrbios mentais, como a licantropia, doenças físicas, como a raiva e a hipertricose, e a necessidade de explicar comportamentos incomuns por meio de mitos e metáforas culturais, são algumas das explicações que ajudam a entender como a figura do lobisomem surgiu e se perpetuou ao longo dos séculos. Embora a transformação em lobisomem, tal como descritas nas lendas, não tenha base científica, essas explicações oferecem uma compreensão mais profunda de como o mito foi construído e como ele reflete as ansiedades e os medos da sociedade em diferentes épocas. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis.
No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.